José e sua família se mudaram em uma jornada em busca de um novo lar, na cidade de Sarandi. Além de paisagens espetaculares, havia uma oportunidade de adquirir uma propriedade com extensos campos e recursos para criar animais. No entanto, esta terra promissora carrega consigo mistérios que desafiam e questionam suas crenças mais profundas. Para descobrir esses segredos, conheça a história de José e do visitante alado de Sarandi. Adaptando-se à nova realidade, José e sua família são recebidos de braços abertos na comunidade rural, aprendem a viver em harmonia com as pessoas locais, abraçando o calor e amor da região. Juntos, eles aprendem os segredos do solo fértil, trazendo esperanças de um futuro repleto de sonhos. Cada semente plantada reforça o elo entre eles e seu novo lar, tornando-o uma terra promissora. Me chamo José e com minha esposa e filha tínhamos nos mudado para o interior do estado de São Paulo. Meus pais nasceram no Paraná e desde cedo tive a vontade de comprar alguma propriedade por lá. Então, quando encontramos aquela oferta de uma vasta área para cultivar e criar animais, por um preço inacreditável, não tivemos dúvidas e compramos o terreno. Nossa viagem de mudança se desenrolou tranquilamente, admirando as fazendas e plantações pelo caminho. Porém, ao chegarmos lá, nos deparamos com uma realidade um tanto desafiadora. As estradas de terra eram serpenteantes entre matas nativas e a sensação de isolamento era quase palpável. Então, para nos abrigarmos um pouco, ficamos na casa do Sr. Paulo, um vizinho, até podermos construir uma pequena casa de madeira na beira da mata. Desse modo, começamos uma nova etapa em nossas vidas, por um custo acessível e com a promessa de muitas alegrias. Estávamos ansiosos para desbravar esse novo caminho na nossa história de vida. A nossa jornada naquela cidade foi repleta de experiências. Tivemos o privilégio de relacionar-nos com os nossos vizinhos, de desfrutar a beleza natural daquela área rural e de descobrir coisas novas a cada passo. Os moradores nos trataram muito, como se fossemos parte daquele vilarejo já há muito tempo. Eu recordo-me das longas horas que passamos a preparar o solo para as sementeiras, a adicionar elementos para melhorar a propriedade. Foi ainda um processo educativo, de nos habituarmos à vida naquela região tão afastada do nosso meio habitual. Com o decorrer dos dias, nos sentíamos cada vez mais parte daquele lugar. Cada trabalho conseguia consolidar o nosso sentimento de pertencer à natureza e ao nosso sítio. Era como se, com dedicação, nos apegássemos a esta terra com todas as nossas esperanças. Após alguns meses, havíamos construído fortes amizades com os habitantes dos arredores. Chegávamos a nos reunir para um lanche ou um jantar, convidando sempre os vizinhos próximos. Às vezes, à luz da fogueira, um velho morador local, o Sr. Bento, relatava histórias sobre tesouros enterrados em terras ali próximas, despertando a imaginação de todos presentes. E ao longo dos encontros comunitários, o assunto zombeteiro da conversa se voltava para o tesouro amaldiçoado que, diziam, era parte da herança dos colonos. Os mais velhos eram sérios ao alertar sobre o potencial perigo que acarretava mexer com essas coisas, como se uma lúgubre lenda pairasse sobre a história. Eu, por minha vez, não podia deixar aquilo para trás. É claro que a curiosidade se misturava com um amplo temor, mas a ideia de encontrar a tal riqueza era apelativa, quase irresistível. No entanto, as aventuras em busca de ouro nem sempre acabam bem, e às vezes os problemas acabam sendo muito maiores do que se possa imaginar. Certa noite, tive um sonho atormentador, que me surpreendeu de forma desconcertante. Na minha visão, vi uma estrada que eu já tinha percebido antes, uma cerca e uma árvore. E no pé da árvore, no barranco da rodovia, algo estava enterrado. Parecia uma caixa, e eu me questionei sobre o que poderia conter dentro dela. Então, comecei a cavar, carregando ansiedade e desejo. No entanto, quando abri, meu choque foi imenso. Não era uma caixa, era um caixão. Vi-me lá, com as mãos sujas de terra, contemplando um esqueleto e um monte de moedas de ouro e correntes reluzentes. A sensação foi tão realista, que quando acordei, meu coração quase saltou para fora do peito. Contei tudo à minha esposa naquela manhã, ela ficou aterrorizada tanto quanto eu. Parecia que o passado estava me dizendo algo, muito mais que um simples sonho. Minha esposa Silvia não reagiu bem quando falei do sonho. Ela sempre foi mais prudente do que eu, com os olhos abertos para as consequências de seguir lendas populares e sobrenaturais.
Ela tentou me convencer a desistir de ir atrás do ouro, alegando que essas histórias não levariam a nada, exceto a problemas. Compreendi a preocupação dela, no entanto não me dei por vencido. A ambição foi mais forte que tudo. Por isso, apesar da insegurança dela, meu desejo de descobrir a verdade por trás do sonho se tornou mais forte. Eu me sentia compelido a desvendar esse mistério, até que minha esposa hesitou. Nos dias seguintes desde o sonho, a minha esposa, Sylvia, começou a se sentir desconfortável. Toda vez que ela ia atrás de lenha na floresta, ela tinha a sensação de que alguém a observava. Isso tirou-lhe tanto a paz de espírito que ela ficou com medo de ficar sozinha em casa. Eu não queria ver Sylvia assim, mas eu não sabia como ajudar. Por trás de tudo isso, parecia haver uma energia sombria e malévola, que afetou a tranquilidade da nossa casa. Tomei a decisão de visitar o local que vi no meu sonho, aquela estrada, aquele lugar. Quando cheguei, tudo estava tão calmo, mas ao chegar mais perto, uma sensação estranha me consumiu e me impediu de cavar. Minha curiosidade era grande, mas foi logo suplantada por um medo inexplicável, aquela sensação que me paralisou e me fez questionar se deveria prosseguir. Eu queria saber se de fato ali havia ouro enterrado, mas não tive a coragem de continuar. Por isso, voltei para casa, rezando para que aquilo tudo ficasse no passado, pois o sentimento que senti ao chegar lá foi algo maligno, uma presença que me fez arrepiar. Por isso, decidi que jamais voltaria lá. As coisas que em minha casa não estavam muito bem e eu não queria atrair ainda mais energias negativas para meu lar, mas era tarde demais, o mal já havia me acompanhado e eu não sabia. Ao anoitecer descansamos e jantamos, conversando bastante sobre o trabalho no sítio e outros assuntos. Ao irmos dormir tive um sonho aterrorizante, alguma criatura sinistra me perseguia no sonho tentando me apanhar. Não tinha como sair de lá, eu estava preso e não saía dali. Acordei assustado, em desespero, meu coração acelerado. E minha esposa acordou junto, o que foi ainda pior. Quando comecei a contar tudo, ouvimos um forte ruído vindo do telhado da casa. Ficamos paralisados, morrendo de medo, pois não tínhamos ideia do que aquilo poderia ser. Pedíamos ao Criador que nos ajudasse, mas ainda sentíamos a presença de algo tenebroso andando sobre o telhado da casa, prestes a derrubar nossa porta. Toda a nossa casa parecia estremecer, e parecia que havia algo maior que nós lá fora. Era um som de passos fortes, e uma respiração que parecia vir de algum lugar desconhecido. Ficamos aterrorizados, e com medo que o teto desabasse. Então, de repente, ouvimos algo que nunca havíamos ouvido antes, o som de asas gigantes batendo no ar. Mais ainda, a nossa casa inteira começou a tremer. Era como se algo gigantesco estivesse saindo voando acima do telhado e, o último som que ouvimos foi o bater de asas deste ser misterioso que nos deixou completamente aterrorizados. Após alguns segundos, tomei coragem e fui lá fora. Olhando para o alto, notei algo estranho. Uma criatura imensa planava sobre as folhagens, parecendo um morcego. A copa das árvores balançava ao seu passar. A luminosidade da lua era muito intensa, e tudo o que eu via me deixava ainda mais curioso. A velocidade que aquilo voava não era normal, e num piscar de olhos sumiu atrás das montanhas que cercavam aquela área. Senti-me incrédulo para o que eu acabava a ver, minha mente não conseguia entender o que tinha testemunhado. Aquele sentimento de medo e aflição não me deixou por muitos dias, e cada vez que eu assistia uma nova narrativa do mesmo acontecimento, me lembrava dos fatos e de como aquilo tudo era impossível de explicar. Me lembro nitidamente daquela vez em que compartilhamos nossa experiência com os habitantes. Uma senhora idosa, a Dona Maria, nos escutou com atenção enquanto narrávamos sobre o que acontecerá. Seus olhos enrugados transmitiam uma sensação de compreensão, como se algo de nossa narrativa tocasse algo próximo às suas memórias passadas. Quando citamos a criatura bizarra, ela balançou sua cabeça lentamente, como se remexesse algo no seu passado. Dona Maria começou a descrever contos que ouvia quando criança, que eram contados pelo seu pai, um dos antigos moradores da região. De acordo com ele, existia um espírito maligno que cercava aquelas montanhas, trazendo transtornos para aqueles locais. Porém, ela disse que aquilo já não era falado há um bom tempo, como se essas narrativas assustadoras tivessem desaparecido ao longo do tempo. Ao ouvir isso, sentimos uma sensação incomum, como se nosso relato não fosse único,
como se nossa experiência tivesse bases antigas, desconhecidas para nós. Aquilo nos deixou aterrorizados e aflitos, ao pensar que aquilo que passamos poderia ser algo que havia acontecido há muito tempo naquela área, e que estava sendo lembrada pela velhinha presente. Depois de lidar com os receios e traumas do nosso antigo lar, decidimos que era o momento de voltar para nossa cidade natal. A venda do imóvel foi difícil, mas necessária. Regressar para casa nos proporcionou muito alívio. Foi a chance de esquecer o que nos afligiu naquele lugar e recomeçar. Queríamos um local mais seguro, que nos trouxesse tranquilidade. Nós nos sentimos prontos para essa transição de vida e estamos animados com o futuro à nossa frente. Chegamos ao término desta narrativa assombrosa. É de arrepiar só de pensar que algumas criaturas e acontecimentos tenebrosos podem se manifestar no cotidiano de pessoas comuns. Deseja ser alertado em relação a novos vídeos de terror? Então não deixe de se inscrever no nosso canal. Mantenha-se conectado para ver mais vídeos como este. Até a próxima vez!